Pronto, começamos. Ó. Muito bom. Boa noite, né, cara? Eu ia falar bom dia. E Hum, aí, estamos aqui na fase do aquecimento. Vou ter que ler os itens para a gente ir rápido, né? Para é, não, para investir melhor o tempo, né? A grande pergunta, gente, é se o Fábio é autista ou não. Uma pessoa que trabalha junto a ele, né? Fábio, você é autista? Aí é uma dúvida que eu também estou me perguntando: será que todo mundo é autista ou não é? Mas vamos lá. Foram felizes para sempre também. Antigamente os filmes terminavam assim. E ver a árvore ou ver a floresta, figura e fundo, perceber a gestalt. Então, estamos na área da percepção, hein? E saber identificar a causa e efeito das coisas, né? O que deu errado, por que deu errado, onde eu posso mexer. Preconceito, e aí vem a questão de letramento racial, e sobre as ilusões, né? Ilusões, obsessões, elas causam certezas perigosas. E a dúvida agora nossa é: eu não sei mais se eu sou preto, se eu sou negro, e se a Black Friday é preta Friday ou negra Friday. Começamos, então, mais uma conversa com o Fábio, dia 7 de novembro, cara. Já começou muito bem. maneiro, né? Boa noite, boa noite. Bacana. Esse negócio de. Cara, esse negócio do autismo é interessante, né? Porque a gente tem encontrado pessoas autistas muito legais aí, né? Muito bacanas, né? E, e essa visão hoje, né? O que, essa, assim, talvez algumas pessoas possam achar que aos poucos vão sendo integradas, isso já devia ser mais rápido ou não, mas eu creio que tudo no seu tempo, né? O importante é estar avançando cada vez mais. E, e ver a presença é muito legal. É muito legal, cara. Eu estou aqui, na verdade, usando o meu instrumento aqui de pensar, né? Estou usando aqui o meu baralho de Marsella hoje, Legal. e ele me acalma, né? Ele descarrega a minha eletricidade estática, vamos dizer assim, passa para cá. E você falou de inclusão e autismo, eu lembrei de um menino que passou para o colégio militar, Legal. Muito autista legal. mesmo, assim, e está cursando, começou a cursar no colégio militar, cara. É, muito legal. Isso me traz uma velha questão. Quando eu trabalhava com concursos, sempre existia alguma questão, tipo assim: o cadeirante pode ser militar? O cadeirante não pode ser militar? Por que o cadeirante não pode ser militar? Pronto. É, Então, isso gerou. Tem até uma deliberação assim, no Congresso, tem pressões políticas que a Força recebe anualmente em relação a isso. Tem sempre uma onda que vai batendo, a cada ano, isso. né, a Força ainda consegue ter algum argumento, mas eu digo para você: daqui a pouco vai ceder. Não tem. Vou te dar um exemplo. O piloto de drone, que ele fica uma cidade lá americana, Maryland, sei lá, uma base não sei o que de drones. Mas o drone dele está lá dando tiro lá no Bin Laden, lá no Afeganistão. Está matando lá terrorista lá do ISIS. Ele está em Maryland, está nos Estados Unidos. Trocou o turno dele, ele pega a malinha dele, pega o seu táxi e vai para casa, jantar em casa, ou tomar café com a família e tal. Esse cara Esse cara pode ser cadeirante, pô. É. Esse cara pode ser cadeirante. Então, não tem como convencer a justiça de que esse cara não pode ser cadeirante. Piloto de drone. Pô, sou piloto de drone. Porque o argumento antigo era o seguinte: você vê como é que as novas tecnologias elas geram até inclusão. Antigamente o argumento era assim: olha, o piloto, se ele cair, ele, se ele cair, ele vai precisar andar quilômetros até um ponto de resgate, no meio da mata, e leva até revólver, se levar até pistola, caso ele precisasse trocar tiros com o inimigo.
aprendi um pouquinho de sobrevivência na selva para poder dormir no meio do mato, fazer uma fogueira, caçar. Tinha aula de sobrevivência na selva, tinha aula de sobrevivência no mar. Então esse cara não podia ser cadeirante, porque ele iria morrer, seguramente. E a gente não entende ainda, nós ocidentais, a gente não entende o militar como um kamikaze. É diferente. Não é kamikaze. Mas o sujeito piloto de drone não tem nada disso. Ele não vai cair no meio da selva, ele não vai cair no meio do mar. O máximo que pode acontecer é ele ser assaltado, atropelado no país dele. Então, a nova tecnologia abriu uma possibilidade de inclusão enorme, cara. E aí, como é que faz? É verdade. Eu creio que algumas coisas vão sendo revistas mesmo. Você falou, eu acho que você tocou numa forma muito legal, de ondas mesmo, né? Porque a gente tem que perceber que existem essas mudanças, né, cara? Existe esse movimento, como vários movimentos acontecendo também, como muita coisa também não é tão simples, mas muitas coisas não são tão simples, mas vão acontecendo. Eu assisti um seminário recentemente que estava lotado, que eu tratando justamente do tema do autismo, muito legal, muito bacana, e bacana porque a gente vê nesses locais, tinha de participantes, devia ter umas 700, 800 pessoas assistindo, mas a gente vê, entre eles, pais, mães, professores que trabalham com os alunos de matemática, mas assim, você vê, e os palestrantes também, você vê quantas pessoas estão disseminando esse trabalho, sabe? Desenvolvendo um trabalho com tão bacana. E também, quando a pessoa fala comigo hoje, ela fala, o que eu achei muito legal quando eu estou te falando, é que ela fala de forma positiva, sabe? Uma visão positiva, quando ela fala assim para mim, você parece autista, mas ela fala de uma forma extremamente, no sentido assim, de pensar diferente, de agir diferente, de ter um pensamento diferente de forma positiva. Então, achei muito bacana, sabe? E muito legal, assim, como as pessoas, a sociedade vem olhando hoje essa questão do autismo, né? A gente pode achar que não é o ideal, mas na vida, normalmente, a gente acha que nada é o ideal, né? Qual seria o ideal, né? Qual seria o Não só ideal? esse tema, mas todas as temáticas que a gente for falar, a gente sempre vai achar que o percentual do imposto de renda não é o ideal, que outras questões diversas, né? Que a lei seca não vai ser o ideal, e várias outras coisas, né? O imposto da gasolina não é o ideal. O que é o ideal, né? O que é o ideal, cara? Porque se for esperar o ideal, ninguém casava. É Assim, isso. olha, a mulher ideal, a época ideal. É, Olha, eu vou casar quando tiver condições ideais para casar. Só que as condições ideais só existem na cabeça da pessoa que está falando, na ideia do sujeito. Aí o cara isso. não casa nunca. Assim, poxa, não, vou casar. Faz o seguinte: enquanto as condições ideais não chegarem, eu vou casar logo, para garantir. E É, aí eu vou esperando as condições ideais chegarem e não vão chegando. Ficam as viáveis, né? As condições viáveis, elas existem na realidade. Mas as ideais é uma utopia, né? Uma coisa que a gente está sempre buscando, uma coisa assim. porque eu acho que foi Gilberto Gil que, se não foi, eu peço desculpa, mas teria que pesquisar, mas acho que foi Gilberto Gil que disse que o ideal é como uma sombra, cara. É Que mesmo? porque você vai em busca dele, ele vai se movendo também, né? E a sombra é assim, né? Se você reparar, a sombra, você vai andando na direção dela, ela vai andando também, né? Ela vai se avançando também, né? Então, você nunca alcança o ideal porque você está sempre criando novos ideais, né? E quando ele fala isso da sombra, e eu fui reparar, é verdade, né? Se você
estiver caminhando, tiver uma sombra, tenta alcançar a sombra, você não vai alcançar. Não vai Porque ela alcançar. também vai se mover, ela vai avançando. E aí eu percebi, em cima dessa fala, que quando a gente olha para trás, se você estiver fazendo um caminho, você vai olhando para trás que você já passou pelo ideal, pelo que para você tinha sido criado ideal. Na realidade, você criou novos ideais. Entende? Não sei se deu para ficar Estou claro. pensando aqui, cara. Porque é como se você falasse assim, eu quero ter um apartamento, uma casa, cara. Eu quero ter uma casa. Aí quando você está na casa, você fala assim, bom, agora eu quero uma casa de 2 quartos. Aí você tem de 2 quartos, agora eu quero uma na de frente para a praia. Então, você está sempre criando novos ideais. Aí eu vou vender tudo, vou morar de aluguel. Porque você está criando novos ideais. Mas quando a gente olha para a nossa história e nossa passagem, a gente vê que alguns ideais que a gente botou na nossa vida, a gente conseguiu alcançar. Né? Eu quero ter formar, ter uma faculdade, daqui a pouco você quer ter outra, agora eu quero uma pós-graduação, agora eu quero isso, quero... Mas você, lá atrás, há 15 anos atrás, você queria fazer uma faculdade, você já fez e já passou por ela, agora já tem pós-graduação, mestrado, já está doutorado, já está... Então, porque você vai criando novas metas, né? Novos ideais. Porque aí tem. Eu achei interessante, porque quando eu comprei esse apartamento só tem esse quarto aqui e mais um, não tem mais nada. Uhum, Ele não era o apartamento que eu sonhei para mim, assim, cara, mas era o que dava para eu comprar. uhum, Então, ele era uma escada para o apartamento que eu sonhei. Ele ainda é uma escada, que o plano era comprar, vender. Eu comprei na planta na época. E aí, quando ele ficasse pronto, falei, agora vai valorizar, vou vender o apartamento para dar ele de entrada no apartamento que eu sonhei. O apartamento que eu sonhei, na minha cabeça, era o apartamento ideal. uhum. Mas esse apartamento aqui eu também idealizei Claro, como passo para o apartamento que eu sonhei. Então, se assim, isso. era parte de um ideal maior, talvez, Ah, mas não é o apartamento que eu quero ficar o resto da vida. Não é, cara, não é. Não é mesmo. Eu sou muito grato a esse apartamento, ele me abriga da chuva, do frio, do calor, dos mosquitos às vezes. Às vezes ele me abriga dos mosquitos. Ele está numa localização muito boa, então ele me ajuda muito. Até a questão de isolamento sonoro, ele é até bom também, não é tão ruim, não, assim, não é ruim, não. Mas eu não é o apartamento que me daria um conforto que eu almejo. Eu quero mais conforto. Eu preciso de um quarto a mais para ser um quarto biblioteca, quarto escritório. Eu quero um quarto escritório. E aí ficariam 2 quartos dormitórios. Isso que eu gostaria de 3 quartos. Mas não é o que eu, assim, foi o viável. Então foi o viável, mas não foi exatamente. Foi um plano para algo maior. Então, enquanto plano, ele esteve no meu ideal. uhum. Ele foi algo idealizado, mas Isso. ele também foi sonhado, mas como parte de um sonho maior. Como é que como é que a gente guarda, como é que a gente classifica isso na cabeça, né? Até porque o ideal não é estático. O ideal, como você mesmo falou, ele muda, né? Muda. E muda. E você falou bem, ele é o ideal para você pegar seguir um caminho para um novo ideal e para um novo ideal, e assim, vai andando realmente. E você está falando, eu estou pensando, por exemplo, que o que é ideal para você pode não ser para mim. Não estou falando no sentido do apartamento, falando de forma geral, né? Uhum. O que é ideal para um, pode ser que o ideal para um é falar francês fluentemente, para o outro pode ser japonês, né? Falar japonês fluentemente. São ideais diferentes, né? E com propósito talvez maiores, ou maiores do que falar o idioma, seja lá francês ou japonês. Mas o ideal também, isso também ele faz com que a gente percorra um caminho, né? O ideal para mim, o ideal para o meu propósito, para o que eu quero para a minha vida, né?
E, e a gente às vezes bloqueia e para, porque tá focado no que é o ideal para o outro, né? Às vezes o ideal do outro bota a gente em dúvida sobre os nossos ideais, né? Sobre os nossos caminhos. Às vezes é uma pessoa que quer fazer uma viagem para um lugar, o outro quer fazer para o outro, você fica questionando se você realmente quer essa ou é melhor fazer o que o seu colega vai fazer, né? Aí a gente acaba cedendo e acaba insatisfeito, né? Pois é, pois é. A gente fica colocando dúvidas, né? No que a gente idealizou para a gente ser isso mesmo, né? Porque afinal de contas, pô, meu amigo está indo para outro lugar. Ele falou que a França é ótimo, cara. É, Ele falou, mas eu sempre quis ir para a Espanha. Não, mas o meu amigo falou que aí você acredita mais no seu amigo do que em é. você. E aí fica pensando, o que será que ele estudou sobre a França que eu não estudei, né? O que despertou nele isso? Aí você começa a questionar. Eu quero fazer uma faculdade de arquitetura. Aí chega o outro e fala assim, eu vou fazer engenharia, fazer arquitetura nada. Eu falo, pô, cara, será que eu vou fazer mesmo engenharia, arquitetura, né? É melhor fazer engenharia. Aí chegou outro e falou, vou fazer veterinária. Eu falei, caramba, agora ferrou tudo. Agora bagunçou. Agora Acho que eu vou comprar é uma o negócio todo. bicicleta e só, né? Mas deixa eu te falar um negócio totalmente meio anacrônico. A gente estava falando no início, né? Sobre como dar nome às coisas, né? O autismo, todo mundo é autista e tal agora. E as pessoas falam até com orgulho, né? Você, olha, daqui a pouco o cara fala assim, não, olha, na verdade eu tirei uma nota alta porque eu sou meio autista, cara. Então, as pessoas vão chegar nesse ponto de ter orgulho de falar que tem alguma condição especial, Uhum. né? Porque todo mundo quer ser especial. Ninguém quer ser normal. Todo mundo quer ser especial. Não quer ser Deus, né, cara? Todo mundo quer. Todo mundo quer ser Deus, quer ser especial, quer ser único, mas não quer ser anormal. Já reparou? Assim, o cara falou assim: não, não, eu sou meio autista. Ah, então tu é anormal, cara? Não, não, anormal não. Eu sou autista. Eu sou É, especial, é diferente, pô. Não vem com anormalidade para cima de mim, não. Que isso aí vou te processar. Não, 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 realmente, você é autista. Agora eu sou especial. Todo mundo quer ser especial. E todo mundo quer falar do seu jeito, né? Ter uma gíria, todo ter um linguajar. Eu estava no curso hoje, e a matéria era serviço de bar e restaurante. E a professora, gente fina pra caramba, muito esforçada, ela passou uma tarefa de final de matéria, assim. Montar um serviço e, dependendo daquele serviço, você escolheria o cardápio. Bacana. Então, dividiu em grupos. O meu grupo tinha um cara que gosta de falar termos e gírias e tal, gosta muito disso. E ele faz boas gírias, ele é engraçado, mas dessa vez ele cometeu um pecado enorme, cara. Enorme, enorme, enorme. Ele propôs o serviço, "Ó, vamos fazer o seguinte, bota os caras de bandeja, servindo ali um coquetelzinho, todo mundo em pé e tal. Poxa, ótima ideia e tal. Vamos escolher os pratos. Aí que escolheu um prato, doce de não sei o que, de não sei o que lá. Ele falou, cara, esse doce é um estupro de bom. Quando ele falou isso, cara, e tinha uma menina do nosso grupo, cara, fez aquele silêncio, sabe aquele silêncio sepulcral? Assim? Aquele que, 1 minuto de silêncio porque alguém morreu. Né? Às vezes, no final do Jornal Nacional, dá aquele silêncio, né? Aí a menina falou assim, não, fulano, olha, sabe aquele tom assim, cara, eu vou te ajudar. Não fale isso aí fora. Você é um cara bacana. Ele, não, ele insistiu. Não, esse prato é um estupro de bom, cara. Não, cara. Gente, aí eu fiquei pensando, cara, vale a pena sair de casa para escutar essas, cara? Vale a pena. Vale a pena. Porque eu não teria o que contar hoje para o Fábio, nem para o meu amor que está ali na sala. Trazendo para minha família, trouxe uma novidade para casa, cara. Foi muito bom.
Muito bom estudar para isso, cara. Muito bom. Vai ser o meu lazer. Vou sair de um curso e cair em outro, cara. E E aí, legal que a pessoa reflita, né, cara? Só porque às vezes a pessoa fala sem. É sem legal, intenção, cara. para ajudar a pessoa a refletir no que ela falou, né? Sobre o que ela falou, né? O caramba, porque esse prato é um estupro de bom. Caraca, meu irmão, aquele minuto de silêncio, todo mundo. Aí ela explicou para ele, tá? Ele falou: não, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Esse prato é um prato excepcional. Ela, bom. É. Poxa, caramba, cara. E assim, eu imagino quantas vezes ele deve falar isso por aí, né? Antes de. Tomara que nunca mais o faça. Mas, cara, muito, muito, muito brabo, né? Muito brabo. A gente estava falando agora de ideal, subjetivo, né? Ideal, subjetivo, eu falei negócio de especial. O Fábio, eu digo para você o seguinte: autismo, todo mundo, tudo quanto é artista famoso agora tem uma síndrome de alguma coisa, reparou? Todos têm uma doença. Eu não reparo muito, porque eu não acompanho muito, assim, confesso que eu não acompanho, não acompanho muito, assim. Até Eu vi. não, acho que já falei, né? Eu não assisto, então eu não assisto mesmo. Eu estou meio fora, assim. Isso quando eu falo, sempre eu falo assim, mas isso não é certo ou errado. Eu estou dizendo que eu não assisto. Então, e às vezes eu paro assim na televisão, tem um monte de gente nova, eu não conheço. Eu sou da época do Tarcísio Meira, assim, né? Então já. Você Eu sabe que vejo. a Elisângela morreu, né? Você está sabendo, né? Pô, essa aí a minha esposa falou. Poxa, que pena, né, cara? Mas eu não realmente não acompanho muito. Eu te digo que se eu, se eu entrar no avião assim, tiver alguém assim conhecido do meu lado, tem que ser Tony Ramos, esse pessoal assim, porque tem uma turma na hora que trabalha bem, inclusive. Às vezes eu vejo assim, um trabalho bem legais, mas eu não reconheço assim, sabe? Mas tá uma turma boa. Mas isso é porque eu não acompanho mesmo. Mas aí, Eu acompanho. essas coisas, aí se você falar, não, porque fulano, Beltrano, provavelmente eu não vou saber ter a imagem dele assim, entende? O que acontece? A gente estuda pessoas, né? A gente estuda pessoas, Tá? nós somos caras de humanas, né? E o ser humano, ele vem mudando, cara. Ele vem mudando. Então, eu digo para você, se você entrar na internet e botar lá G1, só as manchetes, não precisa ler nada, não precisa ler nada. Você olha as manchetes. E tem até um aqui, ó. Tem até um G1 aberto aqui que eu vi hoje. Então, não estou te vendo, estou vendo aqui o G1. O G1 está ali. Banco Central corta a taxa de juros pela terceira vez seguida para 12,25% ao ano. Aí tem uma outra aqui sobre pessoas. Jorge Santos sobrevive à votação e segue no Congresso dos Estados Unidos. Esse cara acho que é filho de brasileiros envolvido com corrupção e tal. Aeroporto de Congonhas é fechado após problema em avião. Lula anuncia GLO e tal. Tá bom, ok. Eu leio as manchetes para saber algumas coisas e ter um material para montar o meu mosaico, né? Porque todas as notícias são fontes de fake news, todas, para mim. Mas tem coisas sobre o ser humano, cara, que o ser humano está mudando numa velocidade incrível, incrível. E eu preciso saber, porque eu trabalho com gente. Eu trabalho com gente. Então, preciso dar uma olhadinha e montar minhas teorias, até para eu poder saber até de questões psicológicas novas. Novas. O cara traumatizado porque não consegue sair do computador. Jogos, o cara pira. Tem clínica. Hoje, sabia que tem clínica que atende esses jovens, o cara joga horas e horas na Mortal Kombat, sei lá, ele joga esses jogos aí de computador e se faltar luz, ele começa a gritar dentro de casa, porque ele pira. A vida dele é aquilo. É uma doença nova, uma clínica nova.
Então, eu acho interessante a gente. Eu não fico assistindo realmente jornal e tal, porque você demanda muito tempo com as mesmas notícias, né? A mesma coisa que passou no café, no almoço, passa na janta, e a mesma notícia, caiu o viaduto. É só. Eles já deveriam deixar em branco, assim. Porque aí você pode botar Paulo de Fronten, Negrão de Lima, ou Pretão de Lima, não sei, acho que é Negrão de Lima mesmo, né? Tá? Não sei o quê e tal. Você só vai trocando viaduto, porque a notícia é a mesma. Um viaduto caiu. Outra notícia que há 50 anos é a mesma, tragédia da região, aí deixa em aberto. Ou é Serrana, ou é Curitiba, ou é Morro do Bumba, só vai mudando. Tá, pá. Daqui a pouco, tsunami, agora o tsunami, nós já conseguimos importar uma coisa do exterior. Já estamos começando a importar tsunami lá de fora, né? Lá do Leblon e Ipanema já estamos começando a aprender. A gente só traz coisas importantes lá de fora, né? Então tem essas. Por isso que eu vejo a manchete dos jornais, cara. Só vejo a manchete. Mas, não. Às vezes, isso eu também, eu chego no computador e dou uma olhada rápida, assim, sabe? Para saber o que está acontecendo, né? Mas você falou também, eu não gosto de alguns assuntos que parece que viram novela, né? E parece até que é proposital, porque a pessoa fica presa àquilo ali. Até que surge um outro anúncio que desperte a atenção e leve para um outro assunto. Mas eu realmente eu não. Isso aí eu faço, eu jogo assim, e busco lá, mas assistir a televisão em si, sabe? Isso eu não. Nem tenho paciência, engraçado. Uma É, coisa que eu não consegui fazer, uma pessoa até muito importante, até na minha vida hoje, é ver futebol com ela. Não consegui ver. Porque eu ainda estou pensando assim, cara, o futebol é um comércio tão grande, é uma coisa é, que os jogadores não estão nem aí para ninguém, cara. Ninguém, 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 ninguém. Antigamente, eles se importavam em vestir a camisa da seleção. Hoje, se perder, se deixou de perder, eles não têm nenhuma lágrima. Se vê um chorando, se pegar é de plástico a lágrima. é, Não tem é, uma lágrima, nada. E aí, ou então chorou na frente da TV, daqui a pouco ele embarca num carro, já está numa boate, logo na sequência, já na farra. é. Não liga para nada, cara. Então, Eu, para que eu vou ligar para esses caras, bicho? Eu não consegui fidelizar, não consegui. é, a minha filha agora fica querendo assistir jogo comigo, né? Ela que me impulsiona para assistir. Mas Uhum. ela também, ela fica com a televisão ligada e fazendo alguma outra coisa. Ela não fica prestando atenção, não. Eu acho o máximo isso, porque não, também não tem mais essa... Acho legal e tudo, mas eu também não tenho essa paciência, né, para assistir. Hoje eu falo paciência, porque primeiro, às vezes eu faço um teste, assim, eu tiro o som da televisão, né? Uhum. Então, se você assistir assim, tirar o som, você vai ver o quanto aquilo é uma coisa meio que, sabe, meio, vamos dizer, até bem chato, inclusive, porque as pessoas estão ali narrando, estão falando aquele negócio, eles que vão te dando aquele lance do jogo, né? Vão te colocando naquela adrenalina, vamos colocar assim, né? Aquela Sim. ela vai te jogando dentro daquela adrenalina, daquele clima, aquele negócio. Se você tira o som da televisão, eu já fiz esse teste assim, uma vez, não, algumas vezes, umas 3 vezes, eu tirei o som e você vê que é uma coisa meio esquisita, bola para cá, bola para cá, um chute para lá, sabe? Parece que é um negócio de brincadeira, assim, um PlayStation, né? Eu sei se existe PlayStation, mas parece um negócio desse. Acho que ainda existe, acho que É, ainda existe. se tirar o som é uma coisa
E de outra forma também, que esse ano eu falei, vou levar minha filha no Maracanã para assistir um jogo. Tinha muito tempo que eu não ia, tinha anos que eu não ia no Maracanã assistir o jogo, mas fomos lá assistir o jogo. Uhum. Mas é a mesma coisa assim, acabou o jogo, acho que teve uns 3 ou 4 lances que a bola, que alguém chutou e o goleiro fez alguma defesa, algumas 4, 5. E eu falo, bom, só que dentro eu estou mais ou menos uns 100 minutos vendo esse negócio durante o jogo, porque para vir para cá, você tem que sair antes de casa, né? Tem que Com o carro, certeza. um lugar para o carro, não pode chegar muito em cima porque vai ficando tumultuado, então tem que chegar mais com criança, e depois para ir embora tem que esperar um pouco, e tem que depois sair, ficar no engarrafamento, e ir Sim. para cá. Então, eu creio que o jogo foi 4 horas, eu saí de casa 1 hora para chegar cedo, e cheguei de volta umas 7h30, 8 horas. Então, eu fiquei de 1 até 8 horas da noite, no domingo, em prol de uma Um jogo, né? partida de futebol, né? E, assim, foi legal, mas foi legal porque eu estava ali com a minha família, minha esposa, Uhum. mas é a mesma coisa como eu falo, mais ou menos assim, parecido, né? Como fosse televisão também, né, cara? Quando você olha assim, puxa, podia ter feito outra coisa. 8 horas, né? Isso, 8 horas, né? 6 horas. E você ainda corre um grande risco de se frustrar, né? Muito. Ainda tem isso, né, cara? Ainda tem Aquele isso. O negócio- time pode perder, né? aquela torcida, aqueles torcedores mais enfáticos, assim, né? Eu, Aham. como sou, ainda saio aborrecido um pouco, mas naqueles que são muito, muito entusiásticos com os seus clubes, né? E nisso eu falo que eu já fui também muito, assim, né? Mas ele faz parte, para mim, tudo isso, desse processo da gente olhar as coisas. Assistir uma partida de futebol é legal, mas tem muitas Pode coisas até ser, legais, né? né? Pode até ser. Pode ser. O grupo que Talvez você ir no está, estádio seja uma experiência a melhor do que ver na experiência, TV, talvez. ir no estádio, é, mas hoje eu não tenho mais aquele, aquilo que... E também são fases, né, Otelo? Também são fases, né? Acho É, que são é. fases, né? Pode ser que a fase volte de querer acompanhar, de querer assistir assim, mas são fases, né? Eu fico Ela não pode lembrando que dizer, né, que não vai fazer, não vou, isso não nunca é. mais vou fazer isso, cara. Quer Pô, dizer, sei lá, daqui a pouco. nesse momento, né? Mas eu lembro que, quando jovem, o pessoal falou assim: não, cantor bom eram cantores antigos, né? E eu falo, pô, cara, é uma coisa assim, né? Tal. Hoje, quando eu escuto as músicas que eu gosto, do meu gosto, né? O pessoal mais jovem já fica olhando para mim a mesma coisa, né? Porra. E eu lembro quando eu fazia isso com meus pais, né, cara? Pô, isso É. aí, cara, já Porque tinha passou. Ademar Dutra, sei lá, tinha esses É, cantores assim, né? Temar Dutra, Altemar, né? Alguma coisa Temar assim. Dutra, Nelson Gonçalves, e Jamelão, essa galera toda, Lupicínio Jamelão. Rodrigues, essa galera toda. E tinha um que eu gostava, mas eu até gosto, né? Até com meus pais assim, tudo eu comecei, e gosto mesmo. Tinha um que eu gostava muito, Noite Ilustrada, Noite Ilustrada, Calbi Peixoto, essas coisas assim. Peixoto, galera muito legal. Mas no início eu ficava, pô, né, assim, mas é legal realmente. Eu comecei a prestar atenção assim. Hoje eu lembrei, cara, de uma coisa muito interessante, cara. Você vê como as coisas mudam, né? Por acaso eu lembrei da época, eu falei assim, poxa, hoje ninguém mais manda bilhete pelo garçom para a menina que está sentada na cadeira do lado ali na outra mesa, cara. Não manda mais, né? Hoje, antigamente, você pedia para o garçom, pô, pega um guardanapo, né? Aquele negócio, tem uma caneta aí, entrega ali para mim e tal. Ainda dava um dinheiro para o garçom para fazer a entrega, né? Era o pombo correio. Não, vamos correr. Mas isso não existe mais, por quê? Porque as coisas mudam, cara.
simplesmente É. mudam, né? É, mudam, e depois surgem outras coisas, né? Surgem novas coisas. Quantas lojas fecharam, quantas surgiram e quantas vão se mantêm, mas se mantém sendo diferente, né? Sim, sim. Muito, muito interessante. O refrigerante antigamente era no casco de vidro, né? Aqueles refrigerantes grandes e tudo. Depois surgem PET, depois surgem aí PET de 2 litros, depois PET de 2,5 litros, agora tem PET pequenininha, que é quase um copo, só menos que um copo, e vai se adaptando, né? E a gente, às vezes, quer brigar com relação a isso, né? Aí Simplesmente, você me faz assim pensar numa gestalt assim. Gestalt é aquilo que resume tudo, né? Uma grande. Tudo está em movimento, está tudo em movimento, cara. Tudo em movimento. E eu olhava e eu achava assim que só as pessoas físicas morriam, mas as jurídicas também. As empresas estão morrendo toda hora. Otelo, não sei se está me ouvindo, mas travou. E agora? Melhorou? Otelo, E agora? Melhorou? Travado ainda? Agora quem está travado é o outro lado, né, cara? E agora? oi. Melhorou? Ah, tinha travado para mim, agora voltou. Ah, agora voltou. Então, as pessoas físicas e jurídicas todas morrem, cara. As É. lojas antigas, Sears, Mesbla, lembra da Mesbla? Eu lembro da Impecável Maremansa, Casa Sloper. Poxa, impecáveis. Sloper, cara. Eu ia, era um programa, eu saía da ilha, ia lá para Sloper, no centro da cidade, cara. Pô, É isso mesmo. era muito interessante. E E o aí você vê, agora é o e-commerce. e-commerce? Agora, e-commerce. É, Eu compro meus jogos de tarô todos pela internet, cara. pois é. É que é como para mim é como se fosse um alinhamento. Eu não consigo detalhar isso, mas a gente tem que andar meio que alinhado ao tempo, né? E Uhum. algumas coisas a gente vai desalinhando, né? E depois a gente pode alinhar novamente. Então, eu creio que é como se fosse isso, né? Afastar-se, aproximar-se, afastar-se, aproximar-se, né? Tem momentos na minha vida que eu vou desalinhar com algumas coisas que estão acontecendo, mas vou me alinhar com outras que naquele momento me são interessantes, né? Me são importantes. Mas pode ser que mais um pouco na frente isso desalinhe novamente e alinhe, né? Ou e alinhe com outras coisas. Estar alinhado com o tempo, né? Cara, Eu vou dar aqui me veio um exemplo. Há pouco tempo nós, através de uma determinada busca, de determinado alinhamento de vida, a gente acabou se encontrando num determinado curso, né? Que hoje já está desalinhado um pouco com a gente. Mas não sim, significa que pode ser que mês que vem, daqui a um ano, a gente esteja alinhado novamente com ele, esteja lá, né? Novamente, sabe? Então, sim, assim, sim, porque sim. na jornada eu fiz isso, eu fiz, no mesmo local, fiz um curso, desalinhei, voltei, andei, fui, voltei. E aí a gente tem que, às vezes, tem que ter cuidado na hora de fazer um comentário meio crítico, que pode ser simplesmente um desalinhamento no momento que a gente está vivendo. E, É, inclusive, em relação à música, futebol, televisão, programas, enfim, é, o- essas coisas todas. Eu estive conversando há pouco tempo, há poucos anos, com um ex-diretor de televisão, e tinha sido até da Manchete, da antiga Manchete, e ele dizia que grande concorrência das novelas foram as séries. As séries fizeram com que as novelas mudassem completamente o perfil delas. As uhum, pessoas querem coisas mais ágeis, as histórias mudem mais rápidas. Então, eu não assisto novela, mas ele disse que as novelas agora, se elas vinham, elas, segundo ele, né, não assisto novela, mas já assisti, né? Eu lembro de Final Feliz, foi uma novela que eu gostei muito. Estúpido Cupido, foi uma novela que eu gostei muito. nossa, Estúpido Cupido, Muito cara. legal, cara, porra, muito legal. Chega, chega, chega. Boa, boa, muito boa.
todo mundo queria ter uma moto. Deixa em paz, né? Que é bacana. Todo mundo queria ter uma jaqueta de couro e uma moto naquela época. Poxa, Então, James Dean, né? Aquela coisa meio James Dean, assim. Cara. Mas ele falava que as novelas elas tinham já um enredo meio que desenhado, elas iam se construindo, e no final você já meio que imaginava como seria o final. Só que as séries, elas começam e terminam, cada episódio ela começa e termina, começa história nova, começa e termina, e sempre vão surgindo histórias novas, e as pessoas estavam mais interessadas nisso. Então, segundo ele, as novelas começaram a mudar completamente o roteiro de um capítulo para o outro, aquilo tudo muda. Então, é como se fosse assim, eu estou casado feliz, mas, ao mesmo tempo, daqui a 2 capítulos aparece uma pessoa que me coloca em dúvida sobre o meu casamento, aí mais 2 capítulos já estou traindo a minha esposa, mais 2 capítulos eu me arrependo. Então, ele vai constantemente mudando as histórias para poder competir com as séries, que as séries toda hora elas estão... O início e termina, né? Começa e termina com mudando. Então, isso é um novo alinhamento, né, cara? E a gente pode não estar alinhado, mas amanhã pode alinhar, ou desalinha, porque hoje eu me interesso por outras coisas. Já não é isso que me interessa. Meu tempo já não vai mais estar destinado aqui, porque eu que entendi, eu já sei isso aqui, eu já vivenciei, agora eu quero vivenciar outro. Até estava falando com uma colega hoje, antigamente a gente ia para show, a gente se preparava, se organizava, planejava, né? Hoje, você fala, pô, vou ali no show. Antigamente você preparava a roupa, a camisa, hoje já muda, né? Já Um show mudou. ali, aí vai de chinelo de dedo ou vai de pantufa? Faz uma fantasia para ir no show, cara. Cara. Como? Vai ser como? Vou do jeito que dá para ir. É a mesma coisa andar. Antigamente o pessoal que ia andar de avião era de terno, né, Otelo? Poxa, andar de avião era uma produção, caramba. Não, né, cara? Hoje o cara andava com aquela passagem, assim. Hoje o cara vira o celular, não precisa imprimir nada. A gente vira o celular, tem um código de barras ali, você não imprime mais nada. Você vai para outro país com aquele código de barras ali no teu celular. E Não vai vai longe. de bermuda e de chinelo de dedo. E está tudo certo. Eu fui para o curso hoje, tinha um cara de bermuda assistindo aula numa boa. Aí eu fiquei olhando assim, cara, no meu tempo, era impensável você ir para uma sala de aula sem uma calça comprida, cara. Impensável. Impensável. Hoje em dia não. Cara de bermuda e chinelo assistindo um curso profissionalizante. Eu falei, meu Deus, cara. E isso, cara. Sabe? É uma coisa assim que... E assim, tá errado, tá certo? Não. Não. Tá assim, não tá nem errado nem certo, é o que funciona. Tá tudo bem, pô. Né? Tá errado, tá certo? Então, eu fiz uma palestra há pouco tempo na universidade, e aí falando dessas questões, né, que a gente tanto discute aqui, no final, nas perguntas, uma aluna perguntou se eu conseguia estar com alguém sem analisá-la. O pessoal está te julgando muito, hein, cara? Boa, Tela, isso mesmo. O pessoal está te julgando demais. Eu falei, olha, eu te confesso que a gente acaba automaticamente olhando para algumas pessoas e buscando, assim, né, na realidade, verificar, não como julgamento, mas como, e isso eu falo com tranquilidade, assim, como se essa pessoa está aqui me perguntando algo, está aqui compartilhando comigo, eu quero, no fundo, entender como que eu posso ajudá-la, entende? Uhum. Tentar interpretar o que está, assim, o que no fundo ela gostaria de saber, o que no fundo eu posso colaborar. E eu falei mais ou menos isso que você falou, porque eu falei assim, olha, eu no fundo eu não julgo ninguém, eu não estou aqui para julgar. É como se vocês, que aqui dentro da sala, tinha uma sala com aproximadamente 70, 80 alunos, e eu falei, existem pessoas aqui que estão de chinelo, de bermuda, outros vindo do trabalho, com uniformes e tudo, mas
não sou eu que tenho que avaliar isso ou julgar, isso é uma questão da universidade, sabe? A partir do momento que a universidade entende que é um espaço que as pessoas convivem dessa forma, também não tem problema nenhum, entende? Aí são normas da instituição, isso não é só questão minha. Eu já estive num templo, em alguns templos, que as mulheres têm que entrar de saia. E na entrada já tinha umas saias assim que eles emprestavam, né? E da mesma forma, eu não estou ali julgando se é certo ou errado usar saia para usar num templo, para as mulheres usarem a saia. O que eu entendo é que tem que respeitar e tem que, sabe, me importa estar ali o que eu tenho que aprender naquele templo, naquele local. E não nessas outras questões. E você falou, né? Quem sou eu para julgar, cara, para fazer isso? Eu não me sinto apto. Eu estou muito mais focado na pessoa. O que, na realidade, até falei para ela, na realidade eu quero saber onde eu posso ajudar e onde eu posso tirar proveito da gente estar aqui junto, né? Porque eu também tenho que ter o olhar de o que eu posso aprender com você. O que eu tenho que aprender nesse momento. É uma troca para mim, né? A todo momento, para mim, tem uma possibilidade de aprender. E deixar. A troca para mim acho que é importante, porque realmente é uma dificuldade para o psicólogo novato mesmo de vida, né? Não na nossa idade, já tem uma outra percepção. O cara é um chato, né? Que nem aquele religioso que quer convencer o cara para a religião dele. Ele está sempre analisando o outro, né? O cara, olha, eu percebi isso em você, eu percebi aquilo, tal. E, e aí, quando o cara fica mais experiente, como é que funciona comigo, né? Eu ainda tô assim, eu ainda sou o chato da família, ainda sou o chato da família, ainda sou o chato da família, porque imagina se eu fosse médico, eu sou médico, mas se eu fosse médico, e eu estou percebendo uma mancha roxa no meio da testa de um parente, vamos dizer assim, cara, vamos dizer, se eu fosse um médico dermatologista, aí eu percebo uma mancha roxa no meio da testa da pessoa, cara. Eu não sou dermatologista o tempo inteiro, mas a minha percepção, ela é uma percepção que é também dermatológica. Certas coisas me chamam a atenção, que nem o músico, ó, desafinou. O aluno desafinou ali agora. Tal. Aí você, ó, fulano, tu já foi ver essa mancha roxa, amigo? Eu estou preocupado contigo, cara. Tá nascendo um negócio aí no meio da tua testa. Sei lá. Vai sobrar para mim depois. Eu falei, cara, se tu já foi ver essa mancha hoje, eu estou preocupado contigo. Pô, tu tá me analisando, cara? Eu falei, não, eu estou percebendo, pô. Eu estou percebendo. Agora, por exemplo, vamos dizer o psicólogo. Toda vez que eu vou falar de futebol, eu gaguejo. Poxa, cara, eu fui assistir um jogo de futebol. Eu não sei o que ele foi. Pô, se eu sou um psicólogo de todo lado, assim, cara, você me desculpe. Não quero invadir a sua vida, não, mas tu já reparou que toda vez que tu fala de futebol, você gagueja, cara? É uma percepção que a gente tem, que pode ou não utilizar, né, naquele momento. Agora, tem o contrário também. Todo mundo, muita gente descobre que a gente é psicólogo, já vem contar uma história triste. Cara, meu irmão, eu não estou afim, agora eu não estou afim. Você tem alguma coisa engraçada para me falar? Porque eu também estou triste hoje. Não estou afim. Então, tem um jogo aí. Se a troca for boa, você falou tudo agora. Tem cara que é o seguinte: tá chorando, tá procurando alguém que tem um lenço. Se você tem um lenço, a troca é boa. Se tem um lenço, a troca é boa, pô. Se a troca for boa, tá valendo de tudo, cara. Tá valendo para mim, né? Para mim. Porque quando a gente quando conversa, eu trago vários encontros que eu tive na minha vida para a gente conversar aqui hoje, entende? Então, se eu sei disso, eu não posso abrir mão da oportunidade que cada encontro me dá para eu poder continuar aprendendo e poder continuar levando para frente alguma coisa e continuar aprendendo também, né? E a oportunidade de eu rever algumas coisas também, né? Porque
é aquela velha história do tornar-se, né? A gente nunca está pronto, né? Eu adoro essa ideia também, esse conceito. Então, é a oportunidade de conversar com outras pessoas, até, de repente, assuntos que a gente já vivenciou, já conversou, mas com uma visão diferente que pode possibilitar também a gente substituir a visão que a gente tem, a gente ampliar a visão que a gente tem, a gente ter uma nova visão. Enfim, isso é muito legal. Esse processo, para mim, é muito grandioso. E eu permito que isso aconteça, seja com pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas da mesma idade, que a gente ainda tem umas questões dessas, né? Você é mais novo que eu, você não vivenciou ainda o suficiente para poder me passar nada. Quem é você para... Também tem isso, cara. Quem é Tem isso. você para falar que o arroz tem uma outra forma de fazer o arroz? Eu faço arroz há 45 anos, você nasceu agora, já tem uma nova forma de fazer arroz? Mas tem um caminho que descobriu que é mais não, não importa. Esse caminho não é o ideal. Então, a gente tem que se permitir, né, ouvir. E aquele texto muito legal, acho que é do Rubem Paiva, Rubem Alves, que é meu equívoco mais... Da escutatória. Escutatória, cara. Tem que se permitir escutar, cara. Escutar. Mas, e selecionar o que está sendo ouvido, né? Essa questão aí, cara, essa questão de aprender com o mais novo, ela é muito complexa às vezes para mim. Porque eu lembro quando eu estava na escola militar, aí vinham uns caras, eu era do primeiro ano, aí tinha uns caras do terceiro, e dá a palestra sobre casamento. E nenhum deles foi casado. Nem podia ser, porque não podia ter cabeça casado. Nenhum deles separou. Aí eu era do primeiro ano, a gente sentado ali à noite, os caras em pé, com a maior autoridade, falando, uma folha que eles... Porque a divisão de ensino entregava uma folha para eles, e eles tinham que explicar aquela folha para a gente. Uma decoreba que eles faziam e explicavam aquilo ali. Nenhum deles teve a experiência do casamento, cara. Zero, 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 zero. E eu, depois que eu tive a experiência do casamento, aí eu tive a certeza. Aqueles caras não sabem nada, não sabiam nada. Nada. E aí, realmente, quando você pega um cara que quer ensinar como ficar rico, mas ele mesmo nunca ficou, é complexo, né? Olha, eu tenho aí uma fórmula que vai te enriquecer na hora. E o cara super pobre, né? Super pobre, esse cara, eu ensino a ficar rico. Então, como emagrecer? Mas o cara é gordo. Como é isso, né? Como é isso, né? Tinha até aqui na ilha tinha um endocrinologista famoso, um cara enorme de gordo, e passava uns remédios, tratamento de emagrecimento para as pessoas. Eu nunca fui, mas conheço várias pessoas que foram nele. Era enorme de gordo. Talvez ele pudesse pensar assim: tudo bem, se eu quiser emagrecer, eu emagreço. Se quiser emagrecer, eu emagreço, mas não estou afim agora, sei lá. Não sei, né? Pode ser. Então é um cara. Eu já dei palestra sobre boa saúde, cara. Pô, legal. E tinha uma saúde péssima, hábitos péssimos, tudo errado. Tudo errado. Eu era um farsante, assim. O farsante. Eu fui convidado para ir num retiro de um retiro religioso lá em Goiás. E tinha muito. Assim, ia ter muito soldado lá fazendo retiro, não sei nem por quê. E me convidaram, porque eu era oficial tal, fui lá. Aí cheguei lá cedo e dei uma palestra de boa saúde. Olha, vocês devem comer salada, pensando, odeio salada, né? Quando eu falava comer salada, eu até tremia. Falei, ai, meu Deus, tal. Legumes cozidos, é fundamental, tal. Grãos, muito bom comer grãos. Falei, cara, só conheço feijão. Grão de bico eu não conhecia, só conheço feijão. Falei, cara, aí depois dos anos até não deixa de ser farsante, cara. Se você quer ensinar alguma coisa, você faça primeiro
Isso. Faça e depois ensine, cara. Por aí. Então é difícil. O cara que nunca passou por nada quer me ensinar como é que é. Pega um guru desses aí e fala assim: olha, você vai encarnar 30 vezes. Não sei de onde ele tira isso, né, cara? Ele tem que saber. Ele falou: esse cara já sabe, esse cara já Ele encarnou lembra 30 vezes, já encarnou 80. Tá? ele lembra de 29, né, que ele passou aí. Né? Aí são as crenças, né, religiosas, espirituais, holísticas de cada um, né? Mas tem cada um nas suas experiências, nas suas expectativas. O meu pai falou, você estava falando da pessoa, meu pai falou que uma vez estava acompanhando um amigo dele que foi um médico para calvície e ficou esperando lá de fora. Quando o amigo dele saiu, ele jogou a receita fora na frente da secretária. E meu pai falou, mas jogou fora. Eu falei, pô, ele é careca, pô. Se ele tivesse a solução, ele não seria careca. E ele jogou fora, assim, né? Mal saiu, jogou fora. Mas é isso mesmo, né? É difícil você ter credibilidade em algo que você não praticou e você né, não realiza assim, né? É difícil falar de uma postura correta se você anda no acostamento, né? Se você avança sinal, se você dirige acima da velocidade permitida. É difícil falar de questões de ética, né? Morais, essas coisas todas, né? Então, acho que concordo com você, a gente tem que praticar o que a gente diz, ter algum conhecimento sobre aquilo. Porque eu acho que foi o Cortella que eu li uma vez, do Marcelo Cortella, porque o que me chama a atenção é que ele fala que a experiência não está ligada à idade de vida, mas a experiência está ligada ao quanto tempo que a pessoa faz determinada coisa, né? E aí eu fiquei com aquilo também registrado, assim, acho que foi o Cortella que falou sobre isso, que eu li sobre isso. Ele fala por isso que um jovem de 22 anos, ele tem mais habilidade num telefone celular, por exemplo, do que uma pessoa de 50, 60, porque ele faz isso, já nasceu assim, né? Depois, jovem de 10, 12 anos, já começa a mexer naquilo e mexe muito mais tempo durante o dia do que uma pessoa de 50 anos, 60, e futucando e buscando todos os caminhos que esse aparelho tem. Né? Então, assim, a tendência é que com 22 anos, o tempo que ele ficou focado naquilo seja maior do que o tempo de uma pessoa de 50 anos, que naturalmente vai ter até receio de mexer, com medo de fazer alguma coisa errada, de apagar uma informação, enfim. Então, ele falou assim, mesmo ele tendo 22, 23 anos, ele tem mais experiência, mais conhecimento do que uma pessoa, às vezes, de 50, 60. E eu falei, mais ou menos isso mesmo, é o tempo que a gente acaba realizando algo ou se dedicando a algo, vai nos dar mais experiência do que uma outra pessoa que se dedicou a outra coisa. E aí eu acho isso tudo, eu acho um barato, justamente as coisas que eu acho um barato da vida. O pessoal no trabalho me brinca comigo quando fala assim, a vida é um barato, porque da mesma forma que eu estou me dedicando a alguma coisa, tem outro se dedicando a outra coisa, né? E o legal é quando a gente se aproxima e junta cada um trazendo o seu conhecimento do que se dedicou, né? E não disputar, mas sim em ampliar, unir, cara, e não disputar, né? Mas enquanto eu estou me dedicando a uma coisa, quando eu estou conversando com a tela agora, tem alguém fazendo outras coisas por aí, né? Tem um avião passando aqui agora, tem um cara que estudou para ser um piloto de avião, e outro para ser aeromoça, o outro ali dentro deve ter tudo, médico, engenheiro, tem tudo. Mas a gente sempre aquela nossa desejo de, mas eu sou melhor. O que eu sei é mais importante que o que o Otelo sabe. Isso não tem. Eu sou melhor que fulano, eu sou o melhor do mundo, eu sou o cara. Eu sou o cara. Tal. Eu sou. Quero nem saber.
Esse cara que é o Nobel da Paz aí, que é o Nobel da Paz porque ninguém me conhece ainda. Esse cara me conhece. Porque se conhecesse, mano, aquele outro nem merece. Nem merece. O cara pesquisou 40 anos no negócio, o cara não sabe nada. Não, quem O cara não sabe sabe nada, bobagem, bobagem. é bobagem. É interessante o seguinte, né? Eu tenho observado essa semana, que está todo mundo morrendo por aí, né? Falei, cara, Elisângela morreu, a Lolita Rodrigues morreu. É. E aí, toda semana, eu vejo na alguma reportagem, fulano, pô, aí, o Jô Soares morreu, o Aguinaldo Timóteo morreu, todo mundo morreu. Chico Anísio morreu. E gente grande, cara, gente que atingiu um nível assim, nível de excelência nas suas profissões. Ayrton Senna, todo mundo e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, eu até discordo de uma postura, uma vez que você relatou da entrevista do Chico Anísio, falou, poxa, agora que está tudo dando certo, é uma pena É, morrer agora, né? Porque é, agora que eu consegui, né? Agora que eu estou agora que eu- tranquilo, consegui tudo que eu quis, morri. é, Agora morri. Porque eu acredito muito no poder do aqui e agora. uhum, O aqui e agora solucionaria para mim o que é importante. O importante é o aqui e agora. Se é, eu fui no passado campeão de boxe mundial, não interessa mais, cara. O aqui e agora é que é o importante. Então, para mim, não é uma pena, nada é uma pena, assim, colocando assim de uma maneira bem crua. Se o aqui e agora não for bom, nada é bom. é, Nada é bom se o aqui e agora. Ah, não, mas mês passado eu fui eleito o funcionário do ano, mas esse mês eu fui mandado embora. Isso aconteceu, acontece toda hora, cara, um ano. Isso aconteceu. Eu tenho um parente muito próximo, tenho fotos da pessoa recebendo prêmio, vendedor do ano. No ano seguinte não bateu a meta, foi embora, cara. é. Foi embora. Então, o aqui e agora sendo bom, a vida toda está boa. Agora, solucionei aquela parada da semana passada. Solucionei. Solucionei, hein? Solucionei assim, sem querer. Sem querer. Vou relembrar para as pessoas. é, Quando a gente causa danos a si mesmo, é muito mais fácil levar a vida. Mas É. se causar danos a uma outra pessoa, teve aquele o exemplo do cara que saiu com a sua Ferrari, com a própria Ferrari, E e atropelou 10, duas grávidas, matou 12. E duas gatas matou dois. matou 12. Tá. 10 Como mais, esse cara mais vai dois. viver? Né? Hã? É. 10 mais dois bebês. 10 mais dois bebês. Aí eu falei, Isso. cara, vou bolar um outro exemplo para o Fábio, que o pessoal está falando que ele é autista, ele vai se render. Ele vai se render. Pegaram um cara, vamos pegar um outro exemplo. Pegaram um cara, sabe aquelas brincadeiras de churrasco em casa que tem piscina? Sim. Pegar o cara assim, jogar na piscina? Já Imagina. ouviu, né? Tem gente que faz, eu não gosto de churrasco, não gosto, não vou porque eu não gosto desse tipo de brincadeira comigo. Nem churrasco em qualquer coisa em barco, para mim, eu fico meio. Qualquer lugar que eu não consigo ir embora, eu fico meio assim. Mas voltando para o tema, pegaram o cara e foram fazer uma brincadeira com ele e jogaram ele à força na piscina. Jogaram o cara à força na piscina. 10 amigos pegaram e jogaram o cara. Ele caiu em cima de outra pessoa. E essa pessoa morreu. Ele saiu ileso. A outra pessoa morreu. E aí, esta pessoa tem culpa? Ela vai ficar. Como é que ela vai viver depois disso ter acontecido com ela? Ela foi pega à força, foi jogada à força na água e pá, quando caiu, caiu em cima da pessoa e a pessoa morreu. Escapa dessa, amigo.
E agora? Essa pessoa vai conseguir viver bem ou não vai? Ô, Telo, eu creio que esse seja eu creio, tá? Eu não sei, porque para mim aí eu entro na Gestalt, assim, é legal saber todo que a gente não vai saber assim, né? Mas eu digo o contexto de todo para ver como seria a reação da pessoa, né? Como é que ela que estaria o estilo de vida dela naquele momento, né? Uhum, É uma pessoa que já vem carregando algumas situações complexas, né? Possam ser menores, mas aí ela, tipo assim, bom, para enterrar, para fechar o caixão, ainda aconteceu isso. Ou se é uma pessoa que está vindo com uma vida mais equilibrada, mas num momento mais tranquilo, né? Isso acontece. Né? Para mim, cada um vai uhum, interfere na reação que cada um vai ter, né? Mas eu creio que o sentimento de culpa fica menor, né, cara? Eu creio. Isso não é afirmação, né? É uma crença que, como fosse, não foi uma ação propriamente da pessoa, né? Mas ela também sofreu uma ação que causou um dano em outra pessoa, né? Mas ela sofreu uma ação, né? ela sofreu, assim, era inevitável. Ela não tinha poderes para evitar. Ela não tinha poder de evitar aquilo. Entende? Eu creio, mas eu volto a falar, eu creio, né? Porque você fala, eu vou desenhando o que você fala, isso tudo eu vou desenhando na minha mente, né? Algumas coisas. Né? E quando você fala isso também, assim, a gente acaba se colocando no lugar, um pouco no lugar da pessoa, né? Então, eu também não gosto dessa brincadeira. Uhum, Então, eu me colocando nessa história, eu automaticamente eu me excluiria desse grupo, não do churrasco, mas do grupo que estaria brincando com isso, né? uhum, E aí você fala assim, Fábio, mas como é que você excluiria? Eu poderia até antecipadamente já entrar na piscina, que aí ninguém precisava me empurrar na piscina. Se eu uhum, visse que é inevitável não entrar na piscina, porque todo mundo vai acabar entrando, talvez eu já automaticamente entrasse na piscina, para que ninguém tivesse que me empurrar, né? Até uhum. por uma questão não de machucar terceiro, mas a mim mesmo eu sofri um machucado, né? Então, assim, mas tirando isso, pensando que possa ser uma outra pessoa, eu creio que a pessoa, não que ela não vai ter um sentimento de chateação, de aborrecimento, mas talvez, quem empurrou essa pessoa tenha um sentimento maior, né? De Sim, culpa, sim, né? sim, sim. Porque o detalhe, tem muitos detalhes aí, muito pode ser um estudo de caso, né? A gente passar É. 60 horas de aula estudando a culpa na faculdade, seria um debate bacana. Se você deslocar a análise para o outro, você está fugindo da questão principal, que é o cara que não teve poder para evitar algo. Não teve Uhum. poder para evitar algo. E aí vem uma indagação. Eu perguntaria para os alunos: vocês acham que tem poder para evitar qualquer coisa? Perguntaria para uma turma de alunos: vocês acham que tem poder para evitar qualquer coisa? O fulano vai ser assaltado? Não, mas se eu fizesse tal coisa, se eu não tivesse saído de casa, se naquele dia eu tivesse ficado meia hora a mais na biblioteca, será que. Então, aí é aquela história do cara que mudou de camisa para evitar a morte, né? Uhum. Vou usar uma camisa vermelha. E aí, pô, vou levar esse cara de camisa vermelha, então. Então, não vou botar uma camisa verde, vou levar esse cara de camisa verde, então, já que o cara de vermelha não apareceu, e leva o cara. Então, eu perguntaria para minha turma, dando uma aula assim, deve ser bem legal para dar aula numa turma de psicologia, né? Deve ser legal dar uma aula Uhum. assim. Cara, vocês acham que vocês têm poder de evitar tudo? É um debate. Dividiria em grupos, botaria cada grupo para ir lá na frente e ficaria ali até tranquilão e aí daria nota para cada grupo. Ou então perguntaria: vem cá, não dá vontade de
de analisar o caso dos caras que empurraram? Não dá vontade? Dá vontade. Não, mas a posição de impotência, ela é desagradável. Ninguém quer não ter poder, cara. Ninguém quer. Ninguém quer não ter poder. Todo mundo quer ser poderoso. Por quê? A gente quer ter poder para levar a vida, né? Mas tudo bem. Voltei, peguei a turma, disse, olha, gente, vamos analisar a história desse cara aqui. Mas ele pode sentir culpa também. Ele pode dizer assim, poxa, se eu não fosse tão pesado, o impacto do meu corpo com o impacto da outra pessoa não seria fatal. Eu poderia ter comido mais salada há 2 anos atrás. Se fosse mais magro agora, eu pesaria 90 quilos e não 120 quilos, como eu estou pesando agora. Mas é aí, quando a gente pensa assim, então ele deveria ter poderes premonitórios, né? Porque, assim, cara, olha, daqui a 2 anos eu vou acabar indo num churrasco e vão me jogar, então eu vou começar a comer salada agora. E nós não temos poderes premonitórios, né? Aí eu estou nessa vibe aí, na vibe de ver assim, para resumir a história. Cara, se a gente achar que é Deus, a gente tem culpa em tudo, absolutamente tudo, tudo. É culpa minha. Então eu sou onipoderoso, né? Onipotente, porque tudo é culpa minha. Uhum. Né? Se eu, poxa, se eu peguei, eu não me envolveria com essa turma de pessoas aí que faz esse tipo de brincadeira. Tá legal. Se eu não sei o que, se eu não sei o que, não sei o que lá, virei Deus. Porque, cara, eu poderia nem saber que esses caras teriam esse tipo de reação. Eu não conheço, eu estou na turma lá da gastronomia, eu não sei que tipo de coisa eles fazem. Aí tem a festa de despedida, aí já envolve um álcool. De repente as pessoas se revelam e você não sabe, eu não sei, né? Então, é uma coisa que eu estou trabalhando muito dentro de mim. Porque eu tenho aquela sensação assim, estraguei minha vida. Uhum. Estou passando o que eu estou passando hoje porque eu vacilei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Falei, cara, Otelo, quando você perceber o quanto você não é Deus, você vai entender que tudo que aconteceu com você, o fato de você ter, é, em vez de estudar, ficar tocando pagode, sabe? Tudo isso é uma imaturidade que não tinha outro, você não tinha outro caminho. Não adianta. Aprenda a se perdoar abandonando a postura de Deus, né? E Uhum. mas mantenha uma divindade dentro de você, porque você é filho de Deus e tal. Então, isso eu estou estudando a semana inteira, eu estou escrevendo, falei, cara, eu vou, é, é, eu vou mostrar esse outro exemplo para o Fábio, porque a gente não tem poder para evitar tudo. E a morte é um exemplo disso. Em algum momento, algo vai nos levar, cara. Não tem como, né? Sei lá, já dei minha palestra. Já dei minha palestra. Você sabe que eu procuro encontrar um meio, não sei se é meio termo, né, mas buscar, quando você fala assim, buscar um meio termo, talvez, vou usar dessa forma, porque a gente não tem como evitar tudo, mas a gente não tem também que aceitar tudo, né? Eu digo isso porque eu creio que eu fiz um curso há muito tempo, eu achei muito interessante na empresa onde eu trabalhei, que era como evitar riscos. Hum, Eu não sei se o termo é esse, tá? Mas era evitar riscos, antecipar riscos. E aí, coisas básicas que se ensinava no. Eu era da CIPA, eu acho. E aí, uhum, tinha umas coisas básicas que até na hora de você subir ou descer um degrau, uma escada dessas de alvenaria, analisar se os degraus são do mesmo tamanho.
E aí a pessoa provava, e depois eu comecei a perceber que quando os degraus são de tamanho diferente, às vezes a gente faz um cálculo para pisar, que você vem acostumando, né? Aí você faz um cálculo e aquele degrau é menor ou maior do que o outro, aquilo dá uma diferença na hora de você pisar e aquilo causa um risco de acidente. Então, desde andar na rua assim, em calçadas que não estão estão precisando de manutenção, estão com alguns buracos, em tudo. É como se você antecipasse o risco. E é isso, tá? Antecipar o risco. Então, você sabe que ali aquela calçada tem um buraco, mas você então já vai pisar de forma diferente, você vai desviar, você vai fazer isso. E em uma determinada vez, eu fui com a minha esposa numa festa, e que nós fomos convidados de uma convidada, e a gente viu que o ambiente não estava muito agradável assim, a gente calculou que pudesse ter um problema. Então, uns 40 minutos depois, nós pedimos licença, mas nós fomos embora. Então, algumas coisas realmente a gente não tem como evitar, mas outras a gente pode escolher e avaliar o risco, entende, Otelo? Sim. Por isso que, quando você deu o exemplo da piscina, eu falei, provavelmente eu já entraria antes, entende? Sim. Porque a gente tem coisas que a gente não vai evitar, mas tem coisas que as nossas ações, se a gente organizar nossas ações, a gente pode evitar muito, não tudo, mas muitas coisas a gente pode evitar, entende? É mais difícil evitar o que vem do outro, né? Como você deu exemplo aí, mas quando eu vou fazer parte dessa ação, eu posso minimizar, não posso evitar talvez 100%, mas eu posso reduzir esse risco, entende? Isso é possível, assim. O que eu vejo às vezes é, por exemplo, na piscina, como se voltar na piscina, é que antes de acontecer o problema, tudo também é muito agradável, é muito divertido, e a gente às vezes perde a noção porque é tudo muito focado num determinado prazer momentâneo, né? Aquela coisa meio... Às vezes tem um prazer por volta disso. A própria bebida, às vezes, tem um prazer ali que ele me dá, né, naquele momento, né? E a gente, às vezes, como a gente já falou hoje, inclusive, esquece das consequências. Então, esse treinamento que eu participei foi muito interessante para mim, que assim, não tem jeito, é causa e efeito, né? Causa e efeito, causa e consequência, né? O que a gente faz, aquela história, o que a gente planta, o que a gente vai colher, né? Isso é muito forte, assim. Se a gente parar para pensar, é muito forte. O que a gente está fazendo hoje, o que é que a gente vai colher daqui a pouco, né? Daqui a pouco, não. No nosso caso, para mim, eu colho agora mesmo. Mas, assim, é bem consciente disso. Existe a possibilidade de me trazer um resultado positivo, né? Mas, e quando a gente é jovem, a gente deixa o prazer levar muito... Agora, quando a gente vai envelhecendo e o nível de glicose vai aumentando, por mais que uma torta de chocolate tenha muito prazer, mas eu já me controlo, porque tem uma consequência. Tem uma consequência, né? Mais pesada para mim do que quando eu tinha 20 anos. Então, eu creio que são essas coisas. A gente também vai pegando uma certa experiência, aí eu falo de experiência de vida, que a gente analisa de forma mais profunda essa questão da causa e efeito, né, das consequências, né, cara? Eu acho que isso faz parte muito legal, e uma das coisas que eu falo que amadurecer, envelhecer é muito legal, porque a gente vê a vida completamente diferente, né? E isso nos dá tranquilidade, porque a gente sabe, como a gente falou aqui também, acho que 1 ou 2 encontros passados, que você falou da gente dizer não. Não, eu simplesmente não quero, né? E isso quanto é difícil quando a gente é novo, né? Porque a gente é provocado, a gente é estimulado, a gente é chamado de bobo porque a gente não quer, porque isso, porque aquilo. Você acaba, às vezes, fazendo coisas, principalmente em grupos, que você, às vezes, sozinho nem faz. Às vezes não, muitas vezes você não faz sozinho, mas em grupo você faz, porque você é desafiado. E hoje, se alguém vier me desafiar,
Ninguém vai me desafiar, mas por causa não. Tudo Sucesso bem, para né? você, mas não é para mim. Vamos postar, fazer um pega de carro? Pô, mas talvez com Você é 20. frouxo, você é frouxo. Sou. Eu já resumo logo, sou, cara. Sou mesmo. Sou, cara, eu sou frouxo. Para isso, eu sou frouxo. Não é melhor tomar um café ali? Acho que vamos fazer uma disputa de café. Quem bebe mais café? Em 10 minutos. Essa eu topo. Entende? Mas como é que você vai fazer isso com 22 anos, 23 anos? É interessante. E aí eu falo, eu digo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais coisas a perder. Isso para mim é interessante, sabe? Você vai tendo Sim. mais coisas para perder e ao mesmo tempo você quer vivenciar mais coisas. E quando jovem, eu fico analisando isso, não tinha muita coisa construída ainda, então o que eu ia perder? Sei Tem lá. algumas coisas, Fábio, eu vou dizer para você, tem algumas, até frases mesmo, que quando a gente fala, o primeiro momento que a gente fala, a frase pode ser até logicamente correta, até, mas como ela não atingiu um nível, não atingiu o cérebro emocional, ela não tem muito impacto na vida da gente. E eu vou dizer para você, muitas das vezes eu falava assim, olha, eu estraguei minha vida, tinha um futuro brilhante, agora era para eu ser juiz federal e estar de férias e fazer psicologia como hobby e ter uma aposentadoria de juiz federal, porque um negro juiz federal é uma coisa. Então eu repeti esse discurso para mim durante anos, mais de 15 anos, repetindo o mesmo discurso. E nada disso aconteceu, nada disso aconteceu. E aí você começa a pensar, estraguei minha vida, eu fiz algo errado e tal. Falei, cara, e quando a gente pensa que estragou sua vida, a gente já se coloca como incompetente da parada. Poxa, eu fui incompetente para realizar os meus sonhos, e isso foi uma das coisas que me surtou também. Uma sensação enorme de incompetência, não é nem de impotência, foi uma sensação de incompetência tão grande que eu passei para o imaginário. Falei, cara, a realidade não me serve, porque eu fui, nessa dimensão real, fui incompetente. Então, um grande tempo de estudo que eu investi foi no auto-perdão. O auto-perdão dá um livro de 500 páginas, cara, porque ele assume dimensões sutis para que você mesmo se salve de você. Que o nosso pior algoz é aquela autocrítica desajustada, né? Um algoz terrível. Entender a noção do próprio poder é fundamental para o auto-perdão. Assim, cara, eu podia ter salvado a minha família daquela enchente e tal. Não podia. Podia, não podia, podia, não podia. A dimensão exalta do autopoder, ela te, ela não te inocenta, não. Mas ela te coloca mais humilde. Assim, cara, você não fez nada de errado. Você fez o melhor que você podia dentro das condições cognitivas, afetivas e psicomotoras que você possuía. Eu não tinha outro resultado para você. Você tinha que estar agora conversando com o Fábio sobre isso, às 10h20, porque é esse momento que você vai conseguir se perdoar e não antes. Não Uhum, dava. E aí tem coisas que eu digo para você. Quando a gente percebe e equilibra o que é inevitável na nossa vida, você consegue definir no que a gente é responsável uhum, na vida e se empodera de maneira madura e isso. se desonera. Quem se empodera adequadamente se desonera do que não é seu. Uhum,
isso é uma sensação de muito alívio. Um alívio quando você assim, cara, não estraguei minha vida, não, cara. Minha vida era essa mesmo, cara. Não sei o que virá depois, mas eu não era uma outra vida que eu estraguei, não. Essa era a minha vida. Eu tinha que passar por isso. Eu tinha que fazer determinadas bobagens, porque as condições cognitivas, afetivas e psicomotoras que eu tive ao longo da vida me obrigaram a fazer as coisas. Se você quer fazer diferente, então mude uma das três condições: cognitiva, afetiva ou psicomotora. Isso. E aí eu me sinto, eu consigo realmente não ser um farsante no auto-perdão. Assim, agora eu consigo me perdoar bem melhor. Por aí. É isso mesmo. Eu concordo. Desprender de certa forma, tranquilo, com tranquilidade, se desprender mesmo do que aconteceu, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Tá tudo certo, cara. Assim, Certo. de falar em relação de causa e efeito, as causas, se o mundo não for caótico, que ele não é, a física, a química, a astronomia, tudo estuda isso e diz, olha, o mundo não é caótico, tem princípios e tal. As causas as causas levaram aos efeitos que a gente sente hoje. Tudo teve causa. Justamente. Eu concordo plenamente. Então, eu estou para estudar agora as coincidências. Então, um estudo aí que tem que ter muita lógica, muito pensamento crítico, porque tem coisas que a gente não consegue provar, né? Por que que eu encontrei o Fábio lá no INAP, cara? É, é verdade. Eu nunca fui no supermercado e você estivesse lá, nunca fui. É. Nunca fui em lugar nenhum. Encontrei no INAP. É a bendita sincronicidade, né? Existe um sincronismo Pois é. são várias coisas que acontecem e eu, né, tem que gostar de quem você é. Quando você gosta de quem você é, quando você ama quem você é, você consegue se perdoar. É o perdão que você fala, né? Auto-perdão, O auto-perdão, cara. Quando você começa a gostar de você, de verdadeiramente gostar de você, você perdoa um monte de coisa, porque aquilo tudo que você passou é justamente essa pessoa que você se ama. E aí fica mais tranquilo. Eu falo muito, eu gosto muito de mim. Até quando eu estou de cabeça quente, pau da vida, eu gosto muito de mim. Porque isso diz que eu sou um ser humano como todos, que também me aborreço às vezes. O lance para mim é assim, mas quando você se aborrece, o que você faz, Fábio? Eu fico tentando sair o mais rápido possível, porque a minha meta é sair o mais rápido possível do aborrecimento. Não vai ficar brigando com ele. Ah, porra, não, peraí, vambora, Fábio, sai disso, sai dessa. Caraca, levei 10 minutos para sair. Sei lá, estou dando um exemplo. Nossa, tem que sair mais rápido. Então, assim, até nisso eu me divirto no bom sentido. Eu tenho que ser ágil e reduzir isso, porque o tempo está passando, eu não posso viver num aborrecimento de alguma coisa. Eu tenho que saber aprender no sentido como evitar para que isso não aconteça novamente, né? Se isso não é uma coisa legal, né? É É aquela história de interessante. comer, parar num lugar e comer um negócio que não fez bem, né? Agora tem que arrumar logo para curar isso, sei lá, Resolvi logo, né? e aprender que ali não é um lugar que eu tenho que parar para comer, ou comer aquele tipo de comida naquele lugar. Então, assim, o que eu aprendo nisso? Eu não paro ali. O que eu aprendo? Que esse tipo de situação me incomoda, eu tenho que evitar passar por ela, ou se passar, estar preparado para encará-la de forma diferente. Meu amigo, nós estamos há 2 horas trabalhando aí maravilhosamente Bacana. bem, muito bom, mas eu estou sendo, algo me diz que eu estou sendo chamado, algo me diz que eu estou sendo Isso é chamado. nome de filme, é o chamado, hein? O chamado, exatamente, o Nome de chamado, né? filme, chamado, e tem que respeitar. Tem que respeitar. E assim, a gravação eu achei até que foi boa, achei que esse computador reagiu bem hoje, né? E eu vou dizer, cara, eu vou botar o da semana passada. Eu estava esperando o vídeo da semana
retrasada, atingiu umas 20 visualizações para botar o da semana passada. Acho que ele não atingiu. Falei, vou botar de qualquer jeito, então, assim. Esse vai... Eu boto amanhã o da semana passada e o da semana... E esse eu boto na semana que vem, quando a gente gravar o outro, né? E aí... Mas lembrando que, na verdade, são vídeos para virar livros, né? A gente não tá buscando likes, né? Então, semana passada nós não tivemos um número de visualizações engraçado, é um mistério. Teve um dia que foi 17 visualizações, semana passada foram 9. Não sei como é que... Esses algoritmos aí eu não entendo direito, não. Mas, meus amigos, meu grande amigo, vou dizer para você, essa sua conversa comigo foi terapêutica para mim. Para Que mim. bom. Muito, 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 muito. Se eu fosse eu faria terapia com você. Essa menina que atende aí está se dando bem. Essa foi ótima. Ela está se dando bem e nem sabe o quanto, cara. Que ótimo, Adela, que ótimo. Isso aí, meu amigo. Estamos aí. Fique com Deus. Até semana Abraço, que vem. Adela. Mais uma vez, foi um espetáculo. Tchau, Boa tchau, amigo. semana. Valeu. Cara, o Fábio é o cara. O cara me ensinou muito e vai ensinar você também. Assista esse vídeo na íntegra, porque ele está todo bom. Todo bom. Coisa incrível. Mas temos que encerrar, porque a vida nos chama, né? Tem uma coisinha pequena, maravilhosa, que está me chamando ali na sala, né? E eu não sou pleno sem ela, não tem como, tá bom? É isso aí, gente. Vamos parar na gravação. 5, 4, 3, 2, 1. Valeu! Valeu!